Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Estava ali no meu banco, ali com a família, cultuando e pensando sobre esse formato que nós realizamos o nosso culto, né? Há momentos em que ficamos em pé, há momentos em que sentamos, oramos, lemos a Bíblia. E tudo isso, irmãos, é definido pela própria palavra do Senhor. O nosso culto ele tem um formato dialogal. É um momento em que nós estamos nos relacionando com Deus, conforme Ele mesmo prescreveu. Então, tudo isso é feito de maneira a nos levar a esse relacionamento, esse diálogo, esse serviço de culto que nós prestamos a Deus. E esse é o momento em que nós separamos no nosso culto, conforme a instrução da palavra, para ouvirmos de maneira proposital a palavra de Deus. Não é mero discurso, não é fruto de informação provinda de estudo somente. Se eu, como pastor, me mantiver fiel na exposição da palavra, o Senhor Deus nos promete falar de maneira transformadora com cada um de nós e conosco de maneira corporativa. Então eu peço que você, nesse momento, se esforce com a sua fé para buscar ouvir com os ouvidos da fé, enxergar com os olhos da fé, sentir com seu coração verdadeiramente o que Deus tem a nos dizer nesse momento. E eu gostaria de pedir que você faça isso desde o momento da leitura, na oração, para que você esteja ativamente pedindo ao Senhor que Ele fale com você. Essa já é uma excelente maneira de evitar que o seu pensamento se perca e assim nós divaguemos nesse momento. Nós estamos no último trecho do capítulo 15 da primeira carta de Coríntios. Então eu peço que você abra a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, onde nós vamos observar a última instrução que o apóstolo Paulo traz à igreja para todos os tempos sobre a nossa vida eterna com os nossos corpos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, eu vou ler do verso 50 até o verso 58 e peço que você acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Até aqui, vamos ao Senhor em oração. Santíssimo Deus, estamos diante da Tua palavra, ó Pai, palavra revelada, inspirada por Ti mesmo para condução, instrução do Seu povo. Nós entendemos que somos o Teu povo, nós cremos que somos um povo escolhido por Ti, chamado, povo salvo, povo que é convocado a se reunir solenemente, reverentemente, uma vez por semana, para
voltarmos o nosso pensamento, os nossos afetos e até mesmo o nosso comportamento a Ti. E fazemos isso nos voltando para a Tua palavra. O que nós te pedimos, ó Pai, é que o Senhor, então, nesse momento, haja de misericórdia para conosco, abençoando, ó Pai, para que eu me mantenha fiel na exposição da palavra que é Tua e não minha. E que o Senhor também, ó Pai, leve todo o pensamento cativo a Cristo nesse lugar, para que corporativamente nós ouçamos a Tua voz. Sabemos que a Tua palavra, a Tua voz, ela jamais volta vazia. E nós estamos aqui, então, nos dispondo, apresentando-nos prontos, de coração sincero, pedindo que o Senhor, então, aplique a Tua palavra em nós, para que nós tenhamos entendimento, esse entendimento nos traga esperança, essa esperança nos fortaleça na fé, e assim, ó Pai, perseveremos firmes na nossa caminhada cristã, frutificando para a glória do Teu nome e para o nosso aprazimento e a nossa bênção. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos ao último trecho onde o apóstolo Paulo explica para a igreja, não só daquela época, mas em todas as épocas, sobre como nós teremos os nossos corpos transformados para a vida eterna. Como vai acontecer tudo isso? E no último trecho nós vimos, quando ele chega a chamar os crentes que poderiam questionar ou desacreditar dessa doutrina, ele os chama de insensatos, no verso 36. E ele então estabelece uma regra, só nasce se primeiro morrer. Ou seja, a regra para a ressurreição e a glorificação do corpo é, você tem que morrer. Mas então, o apóstolo Paulo, sempre inspirado e extremamente capacitado como homem que era, ele então chega nesse último trecho e coloca algo que certamente surgiu na mente daqueles irmãos, que eu penso que até mais do que nós, nessas épocas que nós vivemos, eles tinham a absoluta certeza da volta de Cristo como algo que aconteceria amanhã, depois de amanhã, mês que vem. Era algo muito próximo, muito real. Então, sabendo desse contexto, o apóstolo Paulo, então, aborda um último aspecto sobre a mudança do nosso corpo, nos preparando e nos levando para a vida eterna. Ele fala aqui sobre algo que nós precisamos entender, tanto para aqueles que morrem, como para aqueles que estarão vivos quando Cristo voltar. E é esse o assunto. E quem não morrer? E quem estiver completamente, absolutamente vivo quando Cristo voltar? Como se dará essa transformação? E o raciocínio dele é muito oportuno, porque ele explicou de maneira tão profunda, e nós passamos aqui alguns domingos pensando sobre a questão da ressurreição, e ele estabelece que o corpo, esse corpo que nós temos, ele é um corpo que ele tem mazelas, que ele é corrompido, ele tem doenças, ele tem uma vida, um tempo de vida, ou seja, nós nascemos pequenininho e ali nós vamos já entrando num processo de envelhecimento, ou seja, o seu corpo já está dando sinais de envelhecimento, que é a sequência natural que te leva até a morte. Ou seja, mesmo que você cuide muito bem do seu corpo, ele tem um tempo de vida útil. E ele coloca isso de maneira muito clara, mostrando, esse corpo tem essa corrupção, tem essa sequela da consequência, da maldição do pecado. E para que esse corpo, então, vá para a vida eterna, ele precisa ser desfeito. E isso acontece na sua morte. Para que ele seja, então, refeito, para que você vá para os céus, para a vida eterna, agora com um corpo que não conta mais tempo. Um corpo que não tem mais esse tempo de vida útil. É um corpo refeito, preparado para a vida eterna. E então surge a questão, mas e quando Cristo voltar? Os evangelhos deixam de maneira muito clara para nós que ele pode voltar a qualquer momento, e nós falamos sobre isso aqui. De fato, ele pode voltar hoje, amanhã, a qualquer momento. É isso que nós cremos na nossa doutrina. E se ele voltar e nós estivermos aqui, todos vivos?
Essa era uma pergunta que estava na mente daqueles irmãos. E Paulo, então, começa a explicar, e ele parte de algo fundamental para entendermos. O corpo que nós temos, ele é um corpo corrompido. Por mais saudável que você seja, por mais dedicado na vida de piedade que você seja, você peca, você adoece, você envelhece. O seu corpo é corrompido. O pecado nos amaldiçoou de tal maneira que não existe ninguém que tenha um corpo incorruptível. Essa semana, estudando sobre isso, eu vi o quanto se investem bilhões de dólares em busca da imortalidade. E há notícia circulando por aí de uma pessoa que já alcançou essa imortalidade. Tem um que fez bastante sucesso e foi notícia aqui no Brasil, que ele tem mudado vários hábitos e tem feito várias coisas que a sua aparência é de pelo menos 40, 50 anos a menos do que ele realmente tem, e ele então é alguém que já está alcançando isso. Ou seja, essa é realmente a preocupação dos seres humanos, dos homens, e isso não é de agora. Essa sempre foi a vontade, desde do processo de mumificação e tudo aquilo, era uma forma de imortalizar. Mas tem solução para muita coisa. O ditado diz, só não tem solução para a morte. E de fato não tem. Esse corpo tem a corrupção e para a vida eterna ele precisa ser um corpo preparado para a vida eterna. Um corpo incorruptível. E nós vamos então observar como o apóstolo Paulo argumenta sobre isso e como será essa transformação de alguém que não passou pelo processo como uma semente, de morrer para depois crescer ou ser transformado. E nós veremos pelo menos 3 coisas aqui nesse texto. A primeira coisa que nós vemos no texto é que todos, vivos ou mortos, seremos transformados. Para a vida eterna, nós precisamos ser transformados nesse corpo que nós temos. Segunda coisa que nós veremos é que com este processo, com a atuação, com a vinda de Cristo, a morte, de uma vez por todas, será extinta. E em terceiro, enquanto o seu corpo não é transformado, enquanto a morte não é extinta, trabalhe, frutifique, porque o seu trabalho, o seu esforço, a sua luta, a sua busca por santificação, de maneira nenhuma é um esforço em vão. Nós veremos essas 3 coisas aqui. Vamos olhar então para o texto, quando ele diz aí no verso 50, eu li domingo passado como fechamento da ideia do trecho anterior, e agora nós começamos dele, quando ele diz, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aqui ele já estabelece o parâmetro de tudo o que ele vai dizer. A incompatibilidade com a natureza caída e a vida eterna. Essa é a consequência maior do pecado, porque quando Deus estabeleceu ali, antes da queda, a regra, a lei para o homem, ele disse, olha, se você pecar, certamente morrerás. A serpente, astuta, diz ao homem, não é bem assim. É claro que você não vai morrer. E o homem, então, resolve testar. Quando Deus fala dessa morte, ele fala de um afastamento da relação que Deus tinha com o homem. Houve uma quebra nessa relação, porque o homem foi feito ali por Deus, Deus se encontrava na viração do dia com o homem, havia uma relação, e a morte, então, é uma morte espiritual. Só que essa morte espiritual, esse afastamento da relação com Deus, ela tem consequências físicas. E é importante que você, crente, entenda isso. Há sempre uma relação da sua vida espiritual com sua vida física. Nós, por uma série de questões, começamos a separar tanto corpo, alma, espírito, como vida profissional com vida espiritual, nós separamos em várias sessões, mas não é assim. Deus nos cria como um ser integral e Ele mostra que há uma relação muito íntima. Então, quando a sua vida espiritual não vai bem, entenda, coisas materiais, coisas físicas, podem começar a acontecer com você também. Nós vemos algo muito claramente sobre isso no Salmo 32,
quando Davi ali diz, olha, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos envelheceram. Então Deus estabeleceu que se o homem desobedecesse, ele entraria nesse processo de morte, um afastamento, ele seria expulso do jardim-templo, o jardim que apontava para esse templo, para essa união, esse momento de culto, essa relação que nós temos com Deus. O homem então é afastado, expulso do jardim, e ele então recebe a maldição, a consequência, a pena do pecado. E a consequência, entre várias coisas que são ditas no texto, agora tudo que nasce morre. E você pode, por um momento, parar para pensar se você conhece alguma coisa que não morre. Até mesmo as coisas criadas. Tudo tem um tempo de vida útil. Tem coisas que duram mais, tem coisas que duram menos, mas tudo nasce e morre. Assim somos nós, as árvores, os animais, tudo nasce, cresce e morre. E isso é uma consequência da queda. Esse corpo, então, ele recebe essa condição. E Paulo diz, olha, essa corrupção, ela não pode entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele é um reino sem corrupção, sem pecado. Não haverá possibilidade, mesmo que você imagine que pudesse pecar, no céu você não vai conseguir pecar. Não tem como pecar. Porque é o reino perfeito e justo, sem corrupção, sem pecado. E Paulo diz, olha, a primeira coisa que você precisa entender, todos nós seremos transformados. Quem morreu e quem não morreu. Porque no reino dos céus não tem como entrar corrupção. Veja como ele explica mais sobre isso no verso 51. Ele diz, eis que vos digo um mistério. E essa palavra é envolta de grandes entendimentos errados. O mistério que ele diz nem todos dormiremos. E a palavra dormiremos aqui é uma forma de falar sobre a morte. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quem morrer e quem não morrer, quando Cristo voltar, vai também ter o seu corpo transformado. E então ele começa a explicar como que acontece isso numa sequência. Ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e depois nós seremos transformados. Ele estabelece uma ordem dos acontecimentos. No verso 36, que eu mencionei aqui logo no início, ele já tinha dito, olha, para nascer tem que morrer. E aqui agora ele coloca algo que parece contraditório. A regra geral para você ter o seu corpo transformado, pela ordem natural das coisas, você vai experimentar a morte. Mas aí surge essa questão. Quem estiver vivo quando Cristo voltar? E por isso ele usa a palavra mistério. Mas aqui, apenas a título de curiosidade, eu não vou me aprofundar muito nisso. A palavra mistério, algumas pessoas, até crentes, elas entendem que são adivinhações, que são novas revelações que não estão na Bíblia, e as pessoas, então, elas falam desses mistérios que são revelados. No contexto bíblico, quando se usa a expressão mistério, porque existe de fato na Bíblia, veja que ele faz uma relação do que ele vai expor. Algo que está escondido, que já foi revelado, mas ele então traz à luz, ele explica, e de fato você não vai encontrar muitas explicações sobre isso que ele fala aqui em outros textos. Mas isso já havia sido revelado. E o apóstolo Paulo então diz, eu vou mostrar para vocês o mistério do que foi dito lá atrás. Veja que quando ele fala de mistério, se você correr com o olho aí, lá no versículo 54, ele diz no finalzinho, então se cumprirá a palavra que está escrita. E então ele cita dois textos, o de Isaías 25, que nós lemos, e de Oséias 13, versículo 14. Ou seja, o mistério eu vou explicar para vocês o que já foi profetizado lá atrás. Esse é o mistério. Então, não é uma adivinhação, não é uma nova, completamente nova revelação. Ele vai expor algo que ele, inspirado, tem condições de nos explicar. Que muitos dos judeus, muitos dos escribas, olharam para o Antigo Testamento, mas nem todos entenderam. E ele diz, está aqui. Naquele dia vai se cumprir a palavra que foi escrita lá no tempo do profeta Isaías e do profeta Oséias, que já estava anunciando sobre essa transformação que nós vivenciaremos. Mas voltando aí para o versículo 51, ele fala desse mistério, fala da regra geral, e essa é a primeira coisa aqui dessa sequência,
que ele estabelece, nem todos nós experimentaremos a morte. E isso alegra muita gente. Aqueles que têm mais medo desse momento, de enfrentar o momento da morte, aqui há um consolo. Pode ser que Jesus volte e você esteja vivo. A Bíblia fala sobre isso. Então, nem todos nós experimentaremos a morte. O salário do pecado é a morte, mas a vinda de Cristo é algo tão significante, e eu me refiro à segunda vinda, ou seja, a volta dele, é algo tão significante que as pessoas que estiverem vivas naquele dia não enfrentarão a morte, porque Cristo venceu a morte. E vindo Cristo, a morte já não tem mais poder. Então, nem todos dormiremos, segundo aspecto, mas todos seremos transformados. E ele, então, estabelece essa ordem da transformação. Eu quero ler com vocês um texto que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. 1 Tessalonicenses 4,15 diz assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele coloca uma ordem das coisas aqui. Ele está dizendo, olha, quem está vivo, quando Cristo voltar, não vai ser transformado antes de quem já morreu. Quem já morreu vai experimentar o processo de transformação antes. E então, depois, os vivos terão seus corpos também glorificados. Nós costumeiramente usamos esse termo, glorificados, para falar dessa transformação que ele está explicando aqui. Faz parte da nossa doutrina, a doutrina da glorificação dos nossos corpos. É essa transformação onde toda a corrupção do seu corpo, ela é extinta, ela é retirada. Então você já não vai mais ter necessidade e vontade de pecar, você não vai ter mais dores, você não vai ter todo esse tipo de mazela que nós enfrentamos aqui nesse processo de envelhecimento da nossa vida. Nós seremos todos adaptados, transformados, refeitos, recriados para uma vida eterna, numa outra dimensão de tempo e espaço, onde não há contagem de tempo, ou seja, você não fica velho, é eterno. E então, você precisa passar por essa transformação, porque esse corpo aqui, ele não conhece essa dimensão. Ele precisa passar pela transformação. Então, todos, mortos e vivos, serão transformados. Ele coloca em terceiro lugar, como que isso vai acontecer? Vai ser num abrir e fechar de olhos. Aqui, a expressão, a palavra que ele usa, é a palavra que a gente conhece do grego, que nós falamos átomos. O átomo é aquela parte que a gente não pode dividir. E ele usa exatamente essa palavra para falar, olha, é rapidão. É num abrir e fechar de olhos. É num momento indivisível. Não tem nem como contar esse tempo. É instantaneamente. É extremamente rápido. Como nós falamos aqui do nosso tempo, né? É numa fração de segundo. É algo extremamente rápido. Ou seja, por que ele se dá o trabalho de explicar algo nesse sentido? Porque como é algo que nós muitas vezes não conseguimos nem entender plenamente, a gente fica um pouco inseguro. Será que vai demorar? Será que eu vou ficar onde? E antes da reforma, houve tanto sobre ensinos errados de locais onde você fica ali purgando os seus pecados. Há tantas teorias sobre essa volta de Cristo, onde os mais malvados ficam, os mais bonzinhos vão, e aí há um processo de sofrimento, ou um processo para purgar os pecados. E ele diz, não. Primeiro os mortos vão ser transformados, depois os vivos serão transformados. E isso acontece assim, pum, como um relâmpago que sai do Oriente e chega no Ocidente, de uma vez só. Então, ele fala, em quarto lugar, que isso vai acontecer quando soar a última trombeta. E aqui eu vou dedicar um pouquinho mais de tempo para a gente refletir sobre isso. A última trombeta. Se você já assistiu filmes de épocas, filmes que retratam reis e reinados, se você acompanha reinados até hoje, você vai observar que quando um rei vai entrar, quando o rei vai se pronunciar, quando alguém muito importante vai falar algo, então as trombetas soam primeiro. É como um aviso. E tem que ser trombeta.
porque é algo para chamar a atenção, para todo mundo calar a boca, porque agora alguém muito importante vai falar algo, ou vai fazer algo. Isso a gente encontra na Bíblia também. Em toda a história, sempre que um grande rei entrasse, acontecia isso. A Bíblia relaciona essa trombeta sobre os atos de Deus. Sempre que Deus vai falar algo, Deus vai fazer algo, há essa menção da trombeta. É como se a trombeta estivesse dizendo, cala a boca, porque agora alguém que é grandioso, muito maior, vai falar. E quando ele fala, você só escuta. Fica quieto. E Paulo faz menção dessa trombeta. E eu quero ler, mais uma vez, o texto lá de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, porque também faz menção da trombeta. Quando lá, aos Tessalonicenses, ele também está explicando sobre a morte e a ressurreição. Verso 16 de Tessalonicenses 4 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui em Tessalonicenses ele está ensinando a mesma coisa, só que ele nos dá mais detalhes. Ele diz, olha, vai ser tocada uma grande trombeta, e aqui eu gostaria de usar da sua capacidade imaginativa. Imagine um toque de trombeta que todo o globo terrestre vai ouvir. Eu não sei te explicar isso racionalmente, porque meu cérebro é limitado, mas é o que a Bíblia diz. A trombeta será tocada e ele descerá dos céus, e aí ele estabelece a ordem, os mortos serão ressurretos, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados, e essa expressão arrebatados, é que nós não vamos ficar aqui na terra vendo ele descer, nós que estaremos vivos, subiremos, nos encontraremos numa altura dos céus com ele. Como que isso vai acontecer em todo o globo terrestre, eu também não consigo te explicar de maneira racional, mas é assim que vai ser. E eu não tenho nenhum problema em acreditar nessas coisas, porque se ele criou todas as coisas dele mesmo, se ele separou os mares da terra seca, se ele estabeleceu tudo o que nós conhecemos, eu não duvido nem um pouco que ele realmente vai fazer isso, que todo olho verá, que toda língua confessará, todos nós ouviremos a trombeta, e os crentes então subirão, se encontrarão com ele, e o texto diz, entre nuvens, nos ares, ou seja, se nós vamos para uma nova dimensão, onde o tempo e o espaço não existem como nós conhecemos, as leis naturais que nós conhecemos, e aqui no caso a lei da gravidade, já não será mais um limitador para nós, porque de repente nós estamos subindo aos ares para encontrar com o Senhor. Então nesse momento a terra é toda destruída, por assim dizer, refeita, e então nós todos descemos e tomamos posse da grande terra prometida a nós desde os tempos antigos. Essa é a nossa terra prometida, só que ela é uma terra transformada, restaurada, refeita, e nós desceremos também transformados. Ou seja, você começa a subir com esse corpo envelhecido e com sérias mazelas, e de repente você volta, talvez com a idade aparente, como alguns teólogos dizem, né? Quem falecer ali na casa dos 90, 100 anos, quem tiver um bebezinho, nós não temos detalhes sobre isso, mas assim como nós cremos que Deus criou Adão e Eva numa idade chamada idade aparente, ou seja, aí na casa dos 30 anos, nós teremos essa imagem, esse corpo, a idade aparente. E por que a Bíblia não se preocupa em nos dar a idade? Porque na eternidade a gente não vai mais ter idade. Não vai mais contar tempo, você não vai precisar mais ficar mentindo lá no Facebook, falando que você é mais novo do que é. Você simplesmente vai ter o seu corpo na melhor fase da sua vida. E então, agora, imagine, melhor fase não comunica a realidade toda. Você vai ter um corpo completamente aperfeiçoado, restaurado, refeito. E o que chama a atenção aqui nessa sequência é que ele fala dessa trombeta. E essa trombeta, irmãos, se você é um ávido leitor das Escrituras, você vai ver quantas vezes a Bíblia faz menção sobre esse tocar da trombeta e o agir de Deus, ou o falar de Deus. Aqui nós temos o ato final, em todo o projeto de redenção.
Então, antes do ato final, a trombeta precisa ser tocada. Ele está voltando para buscar o seu povo. É o cumprimento absoluto de todo o plano da redenção. E esse cumprimento, ele é precedido por um grande clangor de trombeta. O Salmo 24 é um salmo que me lembra um pouco sobre esse momento. Um salmo que eu gosto muito. O Salmo 24, a partir do verso 7, ele diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eu leio esse Salmo 24 e imagino ou visualizo essas trombetas. Porque no Salmo 24 ele fala: levantai, portais eternos. Ou seja, os portais da eternidade precisam se levantar, porque aquele que vem é maior do que a eternidade. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eu acho bem emocionante essa imagem. Não sei se você já vivenciou algo parecido, a entrada de alguém importante, o clangor de trombetas, mas é assim que será. As trombetas da eternidade ressoando, em todo o planeta sendo ouvido, os portais eternos abrindo as suas portas e o Senhor vindo, e nós nos encontraremos com Ele no céu, se nós não tivermos morrido, se nós estivermos vivos. E eu até que já orei algumas vezes pedindo isso ao Senhor, mas não com desejo negativo, apenas porque eu acho que seria uma experiência realmente muito interessante de se viver, muito maior do que qualquer alegria que a gente tem nessa vida, nesse corpo corrompido. Então, após falar das trombetas, ele diz, em quinto lugar, que os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Ou seja, ele estabeleceu uma ordem. Primeiro os mortos, depois os vivos. E assim todos serão transformados. Mesmo que você esteja vivo naquele dia, o seu corpo vai ser completamente restaurado, preparado para a vida eterna. Então, no verso 53, o apóstolo Paulo, voltando aqui a 1 Coríntios 15, no verso 53, ele fala por que isso vai acontecer. E é algo que nós já estamos pensando aqui desde o primeiro momento. Ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Como eu disse, tudo que é corrompido vai ser mudado, não haverá corrupção. E tudo que experimenta a morte não vai mais experimentar, porque agora não há mais a experiência de morte. A ideia, irmãos, é que no céu não pode mais entrar corrupção. Todos nós que estamos aqui nascemos, conforme o apóstolo Paulo explica aos romanos. Nós nascemos em pecado. Os salmos dizem: em pecado nós fomos concebidos. Ou seja, nós já nascemos nessa vida que é o início da morte. E por que isso acontece? Porque o salário do pecado é a morte. E isso foi estabelecido antes de Gênesis 3. Deus estabeleceu a lei, estabeleceu o certo e o errado. Ele é o Criador, Ele é Deus, Ele tem todo o poder, autoridade, dignidade de estabelecer a lei. Ou seja, como Criador, Ele estabelece o que deve ser feito e o que não deve ser feito, simples assim. Quando eu era adolescente e meus irmãos frequentávamos ali a igreja, na minha época havia muita discussão teológica nos grupos da UMP, e era bem interessante quando haviam questionamentos ali nas discussões. Algumas pessoas falavam: mas não tem lógica isso que a doutrina diz, não tem lógica Deus fazer isso, não tem lógica Deus escolher alguns, não escolher outros. E meu irmão, que hoje não é mais crente, naquela época ele lia muito a Bíblia, e ele sempre saía com uma frase bem interessante que eu acabei tomando para mim. Ele apenas respondia: deixa Deus ser Deus. E eu achava aquilo interessante. Quando nós questionamos os desígnios, os decretos, as decisões sábias, soberanas de Deus, é como
aquele diálogo que Deus tem com Jó, e eu já mencionei aqui em outra ocasião. Jó questiona: Senhor, eu sou justo, não tem culpa em mim, não tem pecado, não tem erro, por que está acontecendo tudo isso? O próprio Deus olha para Jó, nós vemos no livro, e diz: ele é um homem íntegro, ele é um homem reto. Mas Deus estabelece as coisas não pelo nosso mérito. Veja, você não tem mérito para ser salvo, mas Ele te escolheu. E se fosse sempre nessa relação de mérito, então nenhum de nós aqui iria para o céu. Mas quando Jó está questionando e Deus responde para Jó ali do meio de um redemoinho e diz: Jó, vem cá. E eu lembro aqui o que o meu irmão dizia: deixa Deus ser Deus. Ele diz: Jó, onde é que você estava quando eu criei tudo? Jó, onde é que você estava quando eu criei todas as estrelas? Jó, onde você estava quando eu estabeleci e estabeleço todos os dias, em todos os momentos, até onde uma onda do mar chega na areia? E essa parte me impressiona. Você já foi no mar? E você já viu o quanto é extenso ali a praia que você estava? Imagina o quanto de onda se tem ali em uma hora. E imagina que cada onda que chega na areia, o local, os centímetros, até onde ela chega na areia, é definido, determinado, decretado por Deus, em todos os momentos. Quando eu fui à praia a primeira vez, bem pequenininho, com os meus pais, eles me contaram isso, eu nem lembro, eles me contaram por várias vezes, que na hora de ir embora, quando nós fomos sair da praia, eu virei para o que sou, porque Ele é, e tudo que é, só é porque Ele é primeiro, porque todas as coisas foram criadas dEle mesmo. Nós usamos a expressão ex nihilo. Ele não cria de algo já criado, Ele cria dEle mesmo. Ele é a essência da existência, e tudo que existe, existe porque Ele existe. Então, quando o apóstolo Paulo explica isso aqui, ele diz: olha, vocês precisam entender que Deus define todas as coisas, Deus estabelece, e vocês todos serão transformados, porque a corrupção, o pecado, que foi estabelecido como consequência da desobediência, lá no princípio, é algo que faz parte. Se Deus não tivesse amaldiçoado o homem, se nós não tivéssemos caído, como aconteceu, então ele teria sido injusto, porque ele havia estabelecido antes o que aconteceria, e aconteceu. Ele não poderia então voltar atrás e dizer: não, eu pensei melhor, pode ficar aí numa boa. Podem ir desobedecendo as regras e funcionarem de maneira corrompida do jeito que vocês quiserem. Não, ele cumpriu. E a maldição, a corrupção foi estabelecida, a terra, as relações, o nosso corpo, e isso precisa então ser transformado. Mas aí nós vemos algo mais, em segundo lugar, que o pecado e a morte serão absolutamente, definitivamente, totalmente extintos. Veja o versículo 54 de 1 Coríntios 15, quando ele diz: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ele cita também Oséias: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? A imortalidade entrará em ação. O envelhecimento não será mais uma realidade. Eu acredito que não terá mais clínica para aplicar botox, fazer preenchimento e todas aquelas coisas que a gente fica procurando para evitar que as marcas do envelhecimento apareçam. Lá não vai mais ter isso. E aqueles que estão se especializando tanto nessa área terão que arrumar outro tipo de trabalho no céu. O tempo e o espaço vão ficar para trás. E nós entraremos plenamente em outra dimensão de tempo e espaço, a dimensão da eternidade. O texto que ele cita aqui para trazer o cumprimento, e é esse o mistério que ele nos revela aqui, ele diz: nesse dia, quando isso acontecer, quando a trombeta soar, quando os mortos tiverem seus corpos transformados, os vivos subirem no encontro aos céus, então será cumprida, nesse momento estará sendo cumprida a palavra que está escrita, que foi anunciada pelo profeta Isaías lá atrás: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, a morte foi aniquilada. Por que a morte é aniquilada nesse processo? O que aconteceu lá na queda?
O salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. E todos os dias, como nós somos seres caídos, ou seja, nascemos em pecado, você já nasce experimentando o começo da morte. Você nasce e começa a envelhecer. E você não consegue parar esse relógio biológico que vai contando na sua vida. Você já nasce chorando e começando o processo de envelhecimento. Na volta de Cristo, como ele traçou um plano perfeito de redenção, de restauração da terra, do homem, a morte, que é a consequência do pecado, foi completamente aniquilada. O texto de Isaías, que nós lemos hoje na nossa liturgia, Isaías 25, no versículo 8, diz: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Por quê? Porque o Senhor falou. O profeta simplesmente diz: isso vai acontecer porque o Senhor falou. E o que o Senhor falou, simplesmente acontece. Cristo é o verbo, a ação de Deus. Tudo que Deus fala, Cristo faz com que aconteça. E nós vemos isso no projeto de salvação, no projeto de redenção. Deus traça os decretos, traça o plano de redenção. Cristo encarna, se faz homem, vai à cruz, morre, recebe sobre si a condenação, ressurge, e então nele nós temos a vida eterna. Ele cumpre o que Deus falou. Tudo que Deus fala simplesmente acontece. É impossível de Deus dizer haja luz e a luz não existir. Ela simplesmente surge, porque ele falou, e Isaías diz, porque o Senhor falou. Ele está anunciando aqui uma profecia, ele complementa com a profecia de Oséias, onde ele faz o questionamento como se ele estivesse olhando para a morte, que de certa forma sorriu dos homens, mostrando que ela tem poder sobre nós, e de fato tem. Agora há pouco eu disse, nós não conseguimos evitar a morte. Não tem como você impedir o seu envelhecimento. Ainda que se lute, que se tenha tecnologia altíssima, ela ri da gente, porque a morte é algo certo na vida de todos nós. Então, essa morte que imperou sobre as nossas vidas durante todo esse tempo, agora ele olha para a morte, como que num diálogo, e diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É como quem diz: cadê o seu poder? O que você vai fazer agora? A morte foi aniquilada, o Senhor Jesus venceu a morte. E ele venceu a morte porque ele, o verbo da vida, morreu, mas não permaneceu debaixo do poder da morte. Ele quebrou o poder da morte quando ele ressurgiu. E Paulo diz, ele é as primícias, ele é o primeiro daquilo que nós seremos. Ele venceu a morte na sua ressurreição, e nós, com ele, nele, somos mais do que vencedores, porque a morte não tem poder, primeiro, hoje, de te separar dele. Quando você experimentar nesse período, antes da volta de Cristo, a morte, ela não te separa dele. Num piscar de olhos, imediatamente você vai gozar da presença do Senhor. E então, no último dia, você vai ter o seu corpo restaurado, e então estará eternamente com ele. E então ele olha para a morte, citando Oséias, e diz: cadê morte, o seu poder? Cadê morte, a sua vitória? Eu quero ler mais do texto de Isaías, porque ele é riquíssimo para nós, nos trazendo algo que Paulo explica no Novo Testamento, que já havia sido anunciado lá no Antigo Testamento, e é aplicável para nós plenamente hoje. Isaías 25, a partir do verso 6, diz assim: o Senhor dos Exércitos dará nesse monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos, e vinhos velhos, bem clarificados. Destruirá nesse monte a coberta que envolve todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos.
A imagem que o profeta Isaías nos revela, lá muito tempo antes da igreja de Corinto, é uma imagem belíssima. Coisas que nós gostamos de fazer. Eu não posso comer gordura. Eu passo mal. Meu colesterol sobe. Nos céus ele diz, vai ter um banquete de coisa gordurosa. Isso não vai te fazer mal. Vai ter um grande banquete com vinhos bem clarificados, vinhos velhos, vinhos de grande qualidade. E ele já havia mostrado isso de certa forma nas bodas de Caná. Ele transformou a água no melhor vinho. E então ele fala da destruição do nosso opróbrio, do nosso sofrimento, das nossas mazelas. E ele diz algo que eu acho particularmente muito importante de nós, que ainda estamos aqui, entendermos no verso 8. Ele diz, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Eu não sei quanto você já chorou na vida sofrendo de dor, sofrendo por causa do seu pecado, sofrendo por causa da consequência do seu pecado, sofrendo por causa do pecado de outros contra você, sofrendo por causa da corrupção do nosso país, sofrendo. Nós simplesmente choramos porque esse mundo é amaldiçoado e nós sofremos, e essa é uma realidade. Nós já nascemos chorando, é uma necessidade, faz parte. E ele diz, ele enxugará. Quando ele fala de enxugar as lágrimas aqui, é preciso que você entenda. Deus sempre nos promete, em toda a Escritura, que ele não é negligente com a sua lágrima. Ou seja, ele não é negligente com o seu sofrimento. Eu quero ler outro texto que enriquece esse entendimento. O Salmo 56. Salmo 56, verso 8, diz assim, contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Olha que belíssimo. Você já viu alguém recolhendo a lágrima de outra pessoa? Alguém com a vasilhinha, alguém que te ama e não quer ver você sofrendo. Então, quando você chora, essa pessoa te ama tanto e ela te abraça, te acalenta e vai lá e recolhe a sua lágrima, como que contando o seu sofrimento, dizendo, olha, eu me importo com você, eu estou vendo a sua lágrima e eu vou recolher ela aqui. A Bíblia diz que Deus faz isso conosco, Ele está de olho no seu sofrimento. Às vezes nós estamos sofrendo e a gente pensa, Deus se esqueceu de mim, gente, não é possível. E ficamos como o salmista por várias vezes, ou Abacuque, dizendo, até quando, Senhor? Até quando eu vou experimentar esse sofrimento? E Deus quer que você saiba que Ele está vendo o seu sofrimento. Ele está recolhendo, é isso que o texto diz, Ele está recolhendo as suas lágrimas. Quando você está sofrendo, você está chorando, normalmente, não é uma regra absoluta, mas normalmente quem te ama, quem se importa com você, às vezes ali te acalenta, te abraça, e algumas pessoas mais carinhosas, elas chegam a enxugar as suas lágrimas, dizendo, olha, eu me importo com o seu sofrimento. E o Salmo 56 está dizendo assim, olha, Deus se importa com o seu sofrimento. Ele não só enxuga, Ele conta. Ele sabe cada lágrima que saiu do seu olho por causa do seu sofrimento, e Ele está atento a isso. Mas Ele não pode simplesmente te tirar desse mundo, sem que seja cumprido o seu projeto de redenção e restauração completa na sua vida. Há um processo de santificação, e você, crente que foi comunicado da sua salvação, há muitos anos você tem todo um processo para usufruir desse conhecimento. Quem demora mais para experimentar a conversão, não tem tanto tempo assim, para experimentar esse recolhimento das lágrimas. É aquilo que nós temos no Espírito Santo, o consolo. Por isso, o sepultamento, a cerimônia fúnebre de um grupo de crentes é totalmente distinta de uma cerimônia fúnebre, de um enterro de alguém que não crê em Deus, que não tem esperança da vida eterna, que não sabe dessas coisas. Mas ali nos crentes nós choramos e começamos sim a sentir saudade, porque a morte é antinatural, nós sofremos. Mas nós temos uma convicção, a convicção da vida eterna. E Deus então vai nos consolando, recolhendo as nossas lágrimas, nos fortalecendo e dizendo, está tudo anotado no livro da vida. Eu sei. Ou seja, eu sou soberano até mesmo quando você sofre. Porque a gente pensa, olha, quando eu estou sendo abençoado, quando a minha vida está boa, Deus está vendo tudo. Mas quando eu estou sofrendo, parece que Deus virou as costas para mim. E a bênção araônica nos mostra que quem é verdadeiramente crente, Deus não vira a sua face. Ele fica sempre olhando para a gente. Nós somos como a menina dos seus olhos. Ele está sempre com o foco do olho em nós, inclusive no momento de sofrimento. E aqui, na volta de Cristo, ele diz, toda lágrima será enxuta.
Deus vem e diz: acabou o seu sofrimento. Você não vai mais chorar de sofrimento. Você não vai mais sentir dor. Você não vai mais chorar por causa da morte da pessoa que você ama, porque agora a morte foi aniquilada. E eu acho belíssima essa imagem. Então ele fala desse aguilhão, a título de curiosidade. Aguilhão é aquele, é muito utilizado em fazendas, né, para tocar ali o gado. É uma vara com um ferrão na ponta. Há algumas pessoas que também chamam, em algumas regiões, de aguilhão, aquela ponta do ferro do arado que corta a terra. A imagem do aguilhão é algo que ferroa, que corta, que machuca. E então ele diz, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ele perguntou para a morte: cadê, morte, o seu aguilhão? E aí então ele explica: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Ele aniquila a força do pecado. Ele aniquila o aguilhão. É como se aquele espeto não existisse mais para nos ferroar. O pecado é esse espeto que fica nos incomodando, especialmente se você é crente, e você fica com raiva do seu pecado. Quando você percebe que pecou, ele te fere, ele te deixa entristecido, e então ele diz: olha, cadê seu aguilhão? Cadê esse espeto? E ele estabelece aqui uma relação entre o pecado, a lei e a morte, no verso 56. Ele diz: o pecado é a causa da morte. O conhecimento do pecado vem pela lei. Eu vou repetir para ver se fica mais claro e gravado esse jogo de palavras que ele faz no verso 56, na forma que eu coloquei aqui. O pecado é a causa da morte. O conhecimento do pecado vem pela lei. Quando ele fala que a força do pecado é a lei, é no sentido de que só há pecado se houver lei. Por exemplo, se Deus não tivesse proibido aquela árvore no jardim, o homem poderia comer. Qual é a lei? A proibição: não coma somente de uma árvore. Então, a lei é que nos informa o que é certo e o que é errado. A lei estabelece o que é certo e é errado. Quando você faz o errado, você quebra a lei. Sem lei, então, não teria pecado. A lei, como Paulo diz em Romanos, avulta o pecado. Lá em Romanos 7, o apóstolo Paulo diz: é a lei pecado? Ele responde: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Ou seja, você só sabe que fez errado porque a lei te diz. E é isso que Paulo está estabelecendo aqui. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado está na lei. Você fica sabendo que pecou por causa disso. Mas então, nós, no encerramento grandioso e belíssimo, podemos celebrar aqui com o apóstolo Paulo, no verso 57, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu, e com ele nós somos mais do que vencedores. Qual é a conclusão de tudo isso que nós aprendemos aqui, dada pelo próprio apóstolo Paulo? Verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O crente sabe de todas essas coisas, aprendeu tudo aqui sobre ressurreição, de quem morre, de quem não morre, tá. E aí você olha para mim e diz: tá bom, pastor, a gente passou vários domingos pensando sobre ressurreição, o que eu faço com isso agora? O que isso vai mudar na minha vida de crente? Está aqui. Isso te dá firmeza, você se torna um crente inabalável, a perseverança dos santos, e você se torna um crente frutífero, abundante. Ele fala: abundante na obra do Senhor. Por quê? Porque você sabe que tudo que você faz para a glória de Deus. Tudo que você faz não é vão. Portanto, se você pensa: ok, eu sou presbiteriano, nós somos crentes da doutrina da predestinação, eu sou eleito, então eu vou pecar. Ele diz: opa, não é assim. Você agora vai ser frutífero. Você vai se esforçar para orar mais, para ler mais a Bíblia, você vai se esforçar para ser assíduo nos cultos, você vai se esforçar para crescer no conhecimento do Senhor. Tudo isso é um trabalho na frutificação, na santificação, e esse trabalho não é vão. Você está sendo aperfeiçoado nesse processo até a volta de Cristo. Talvez você experimente a morte antes dele voltar, talvez não, talvez ele volte logo, e seria uma alegria para nós. Mas enquanto isso, o apóstolo Paulo estabelece aqui: o seu trabalho não é vão.
E isso aqui era muito importante de ser dito naquela época e é muito importante de ser dito hoje. Veja que na igreja de Colossos havia irmãos que estavam crentes de maneira tão firme que Jesus já estava voltando que eles não queriam trabalhar. E o apóstolo Paulo diz, opa, não, você vai trabalhar porque o seu trabalho é para a glória de Deus. E ele não estava falando de trabalhos da igreja, está falando do trabalho, porque toda vocação é vocação. Então ser pastor não é mais espiritual do que ser um policial, do que ser um bombeiro, do que ser uma enfermeira. Tudo é vocação e é para a glória de Deus. E você então é um policial para a glória de Deus, você é um contador para a glória de Deus, se for um advogado, tudo que você faz para a glória de Deus. E o seu trabalho, o seu esforço para glorificar a Deus nesse processo de santificação, de maneira nenhuma é vã. E ele diz aos Colossenses, quem não trabalha, que não come. Você precisa trabalhar. Ah, mas Jesus está voltando, eu não vou mais trabalhar. Trabalha. Você vai trabalhar na eternidade, só não vai ter a parte ruim do trabalho, não vai ter o sofrimento do trabalho, não vai ter aquela preguiça de ir para o trabalho na segunda-feira, de entrar no ônibus, aquela coisa toda. Não, lá a gente vai ter prazer no trabalho, porque o trabalho dignifica o homem, o trabalho é bom. E aqui ele fala do trabalho espiritual, das boas obras, de frutificar. Então evangeliza, anuncia o evangelho, ora com seu irmão, visita seu irmão, vem para a igreja, participa dos cultos, ora em casa, lê a Bíblia. Cresça na comunhão e na santificação e entenda, o seu trabalho nunca é vão. E aqui eu faço um link com o que eu falei sobre o Senhor recolher a sua lágrima no Salmo 56. Assim como ele vê o seu sofrimento, ele também vê o seu trabalho. E a grande convocação para todos os crentes é, frutifique. Frutifique no Senhor. Tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. E ele nos convoca, então, dentro desse conhecimento, sobre aqueles que estarão mortos ou não, sendo transformados para a vida eterna, fechando, seja firme, não se sinta abalado nos sofrimentos, não se sinta abalado ou desista da fé ou de Deus, seja sempre abundante na obra do Senhor, no trabalho para a glória de Deus, porque o seu trabalho, de maneira nenhuma, vai ser negligenciado pelos olhos de Deus. Ele está vendo. Ele está atento à sua lágrima, ele está atento ao seu trabalho, ele está atento à sua frutificação, ao seu exercício de piedade. Porque algumas pessoas dizem, pastor, se Deus é soberano, ele sabe de tudo, para que eu tenho que ficar orando? Hoje de manhã eu falei com os meus alunos da classe, perguntei se eles tinham cumprido o desafio de orar pelo menos 10 minutos por dia. E a gente já sabe o que aconteceu, né? A gente fica assim, Deus sabe de tudo, Ele sabe, né? E faz aquela oração, Senhor, Tu sabes, amém. O Senhor quer que você se exercite nesse relacionamento, Ele quer que você cresça nesse relacionamento. E a gente então vem para a igreja presbiteriana, e eu sei que algumas pessoas se incomodam um pouco com a nossa liturgia, acham ela um pouco enfadonha, sem grandes novidades. E diz, mas eu vou domingo de novo, é a mesma coisa, a gente canta aquela música, a gente lê um texto, e aí fica em pé, senta, lê o catecismo, fica em pé, senta, dá o dízimo, o pastor vai lá, fala umas besteirinhas, e depois a gente vai embora. Não é esse o nosso trabalho, é esse o trabalho que ele diz, faça até que ele volte, porque enquanto ele não voltar, essa é a sua vida. Ele está olhando tudo, ele está atento a tudo, ao seu sofrimento e à sua frutificação. Então não desista, não desanime, não fique como uma criança que vai para um lado e para o outro, em todo vento de doutrina, em busca de novidade, em busca de emoção. O Senhor é o mesmo, a palavra é a mesma, por isso nós fazemos sempre do mesmo jeito, porque foi Ele que estabeleceu como que deveria ser feito. E Ele então nos chama a sermos crentes firmes, inabaláveis e frutíferos. Vamos pedir que o Senhor então nos capacite a ser dessa forma, então nós encerraremos nosso culto.